Fala doutor, fala doutora! Captação para nutrologia, endocrinologia, especialidades que envolvam emagrecimento, performance, esporte, metabolismo. Maravilhoso! Uma das melhores áreas de todas para se captar. Emagrecimento, então, é uma mina de ouro, em especial os protocolos, Zepatida, semaglutida, toda a parte metabólica. Zepatida, por exemplo, você consegue os protocolos de 2 meses, 4, 6, 8, 10, 12, protocolos anuais. Então o nível de ticket de faturamento sobe muito. E todo santo dia tem milhões de buscas sobre emagrecimento no Brasil. Tanto no Google quanto no Instagram, Reels, Stories, a busca por conteúdo de emagrecimento é infinita. É um dos maiores mercados do mundo. Então quando você está bem posicionado com uma estrutura correta de captação de altíssimo nível, que envolva Google, Instagram, Facebook, toda a parte de meta, toda a parte de assessoria de imprensa, de mídia, programática, online, offline, os pacientes chovem por todos os lados. Os protocolos, em especial, como eu disse, têm um nível de rentabilidade muito acima da média, porque a gente bem sabe que os protocolos de emagrecimento vão oferecer resultado muito melhor quando são praticados em curto, médio e longo prazo com acompanhamento médico correto, bem feito. Obviamente, o paciente vai emagrecer e ter muito mais saúde se ele acompanhar com você por 2 meses, 3 meses, 4, 6, 8, 10, 12, do que apenas uma consulta. Então a venda de protocolos com acompanhamento é a chave para o aumento do ticket e a chave para a disparada no número de agendamentos. Inclusive, os atendimentos de longo prazo, que envolvem esses protocolos no geral, vão gerar os melhores cases, os melhores resultados. E cases, leia-se antes e depois, depoimentos, provas sociais, geram cada vez mais pacientes. Em emagrecimento no geral, existe uma questão que os leads estão muito desenganados no geral. Eles já tentaram de tudo. Você bem sabe, atende com isso todos os dias, então eles já tentaram a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da terra, e muitas vezes o problema não é esse, o problema é metabólico, né? Então, obviamente, ali às vezes um teste genético ou um nível de percepção pelo médico da conduta que o paciente tem que ser levado, né, ou tratado, traz um nível de resultado muito maior, principalmente agora com os medicamentos de primeira linha, como as canetas emagrecedoras, Zepatida, etc. Então, nutrologia, endocrinologia, especialidades que cuidem do corpo, do metabolismo, da saúde, que também estão, de certa forma, atreladas à estética, porque todo mundo quer mais beleza, mais saúde, mais disposição, mais vitalidade, sempre são excelentes para se captar. Mas nem só de emagrecimento vivem essas especialidades. Existem muitas áreas que são verdadeiras minas de ouro para captação. Por exemplo, lipedema, maravilhoso para captar, assunto super em voga, com possibilidades de protocolos, tratamentos, até cirurgia por outras especialidades, muito bom de captar, resultado muito legal, muito acima da média. A parte de menopausa, climatério, incrível para captar. Não só a parte de menopausa, climatério, como toda a saúde da mulher. Obviamente, um médico com um posicionamento mais pró-mulher, mais pró-feminino, independente seja homem, seja mulher, tem sempre resultados muito legais. Outra área muito boa, a parte, obviamente, por exemplo, de injetáveis, reposição hormonal, quando indicado, maravilhoso para captar também. Libido, outra área incrível para se captar. A parte, por exemplo, de disposição, cansaço, gerenciamento de estresse. Então, os protocolos de nutrologia, somados aos protocolos medicamentosos de acompanhamento de alto nível, teste genético, a mina de ouro para se captar, para se descobrir os marcadores de obesidade, criar protocolos mais personalizados, né, feitos especialmente para cada paciente. Então, é uma área incrível do ponto de vista de resultado financeiro e que traz um ganho de saúde, um ganho estético para o paciente muito acima da média. E tudo que mexe na saúde, na beleza e na autoestima do brasileiro e da população mundial como um todo, sempre performa muito bem. E qual é o desafio dessa especialidade? Como é uma especialidade, de certa forma, muito lucrativa, com grandes possibilidades de ganho devido à natureza dos tickets mais altos, principalmente na parte de protocolos e acompanhamentos, o nível de competição tem sido cada vez maior. E isso é maravilhoso, porque quanto mais entram profissionais medianos no mercado, mais os médicos e os profissionais que são absolutamente fora da curva e principalmente com marketing de ponta, crescem cada vez mais a passos largos. E dentro de resultados como esse, é muito importante lembrar que nessas especialidades, a indicação, como em todas as outras também, tem um teto. Ela não escala 100%. Um paciente que traz o outro, que indica mais 2, indica mais 3, mais 5, mas ela é limitada, ela chega num platô de crescimento. E qual que é a resposta, qual que é a estratégia para se conseguir
conseguir pacientes de altíssimo nível todos os dias nessas áreas? Obviamente, marketing profissional, captação e tráfego pago. Porque esse paciente, ele já está na internet buscando sobre emagrecimento, endocrinologia, nutrologia. Ele só precisa te descobrir como uma referência. Então veja bem aqui como uma dica prática do ponto de vista de performance. Se você busca, por exemplo, por um paciente ou dá um lance em uma campanha por um paciente que está buscando por dietas, muito provavelmente esse paciente será desqualificado e gastará o seu dinheiro à toa. Mas se você, por exemplo, dá um lance em uma palavra como, por exemplo, melhor nutrólogo para tirzepatida em SP, você vai ter um nível de paciente muito qualificado, que já sabe que tirzepatida é o nome, como é o protocolo, já entende as nuances do que ele está buscando, muito provavelmente já tem uma indicação ou esteja querendo validar se o procedimento, o protocolo é indicado para ele, né? Se o medicamento será benéfico para a saúde, para a perda de peso. Então sempre é uma questão de entender as melhores estratégias digitais para atrair os pacientes verdadeiramente qualificados. Em geral, pacientes que buscam por emagrecimento, há uma tendência muito grande por leads desqualificados caso você não saiba fazer as campanhas e estratégias digital do jeito correto. Se você faz do jeito correto, vai chover paciente. Obviamente, o nível de agendamento é muito mais alto. E aqui um desafio: qual paciente você acha que é mais qualificado? O que digita no Google dieta para perder 5 quilos em 30 dias ou o paciente que digita melhor nutrólogo ou melhor endocrinologista para tirzepatida em SP? Esse paciente é curioso, só vai levar o seu dinheiro embora. E é aqui que a agência está gastando o seu dinheiro, nos lances errados. Você fala, mas só cai curioso, paciente desqualificado, parece veio do SUS, etc e tal. É por isso, esses pacientes têm um grau de qualificação menor e quando você vem, por exemplo, para outra área, melhor nutrólogo ou melhor endocrinologista para tirzepatida em SP, a gente está falando de um paciente altamente qualificado, pronto para comprar um protocolo. Se eu direciono a sua verba do jeito certo, com o marketing correto, quando ele clica, se encanta com o seu atendimento, com toda a sua estrutura de branding, obviamente esse paciente tem 1000 vezes mais chance de virar um paciente pagante, qualificado, de alta rentabilidade e que vai colher muitos frutos para a saúde, beleza e estética com os seus protocolos. Então sim, emagrecimento, nutrologia, endocrinologia é maravilhoso para captar. Não só a parte de emagrecimento, como lipedema, parte metabólica, teste genético, menopausa e climatério, reposição hormonal, menopausa, andropausa, tudo isso é muito bom para se captar. Parte de esporte também excelente, performance, hipertrofia, ganho de massa, tudo isso é muito bom para captar, desde que seja feito da maneira certa. Então não perca tempo. Aplique as estratégias corretas e veja seus resultados decolarem. Valeu!